hoje a gente dá seguimento à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. A ordem foi definida por sorteio com representantes de cada um dos candidatos e cada entrevista tem o mesmo tempo de duração, um total de 30 minutos. Tanto a ordem quanto as regras também foram compartilhadas com todos os candidatos e os representantes deles. Durante os candidatos terão 30 minutos para apresentar as propostas, responder as perguntas. Nos últimos 3 minutos é o período para as considerações finais. É importante lembrar uma das regras, que é não citar, sobretudo pejorativamente, os candidatos oponentes nessa disputa ao governo do Estado e só fazer o registro. O André Alves está com a gente, saiu da redação para participar desse momento de conversa com a gente, onde a gente recebe Carol Braz, do PDT, aqui com a gente. Muito bom dia, André. Bom dia, candidata. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Obrigada pela oportunidade de trazermos as nossas propostas. E a partir de agora, o nosso tempo começa a contar. Candidato, eu queria que a senhora começasse falando com a gente sobre a sua experiência em concursos públicos, né? Inclusive, é uma referência para muitos concurseiros, já foi aprovada em diversos concursos, assumia um, passava em outro, mudava de cargo, e agora a senhora se lança para uma banca muito grande de eleitores, de avaliação, mais de 2 milhões de pessoas vão avaliar, e é algo que não depende necessariamente só do estudo, do preparo para o concurso que é de um concurso público. Como que a senhora decidiu mudar de uma carreira, a possibilidade de mudar de uma carreira que é tão ansiar, e é um anseio de tanta gente se prepara, tão promissora, para virar política? Que bom, Adriane. Eu passei em 6 concursos públicos, eu comecei a minha carreira, eu sou amazonense, fiz a minha faculdade aqui, e comecei a carreira como policial, como escrivã da Polícia Civil, enquanto eu ainda estava na faculdade. E depois eu passei em outros concursos e cheguei a assumir 3 cargos. Passei para defensora pública e também para juíza. Fiquei 1 ano e meio como juíza no Tribunal de Roraima e decidi voltar para o Amazonas, que é a minha terra, voltar para a Defensoria Pública, porque o que me moveu a entrar na justiça é a vontade de fazer justiça e conseguir chegar no meu sonho, que era ser juíza. E foi muito difícil, com muito esforço, com muito estudo, porque eu não tenho nenhum parente no judiciário. Então, eu não tinha ninguém para ajudar, para orientar. Tudo foi com muito esforço próprio mesmo. E percebi que, como juíza, as injustiças sociais que eu via acontecerem, eu precisava esperar alguém fazer o pedido para eu poder decidir. Então, por isso, eu decidi voltar para a Defensoria Pública, porque na Defensoria Pública eu levo o pedido da população até o juiz. Essa população não fica desassistida. E como defensora, cheguei a coordenar o ônibus da Defensoria itinerante, que ia para várias comunidades, para municípios do interior, fazendo um atendimento a essas pessoas e solucionando muitas demandas, por vezes ali naquela hora mesmo. Essa solução imediata me traz realização pessoal, como uma missão de que realmente eu estou melhorando e transformando a vida das pessoas. E chegou uma hora que eu percebi que a justiça, eu posso fazer mais. Eu vejo muitas injustiças, eu preciso entrar com uma ação para garantir uma vaga para uma mãe que precisa de um mediador na escola para uma criança com deficiência. Eu preciso entrar na justiça para garantir um exame médico. Então, chega uma hora que a gente percebe que é preciso fazer mais. E esse mais hoje é poder fazer políticas públicas para garantir realmente que os serviços vão funcionar. Garantir que esses direitos das pessoas não serão violados. Então, por isso, a vontade de fazer justiça me levou para o direito e hoje essa mesma vontade de fazer justiça me traz para a política. Mas a senhora está brigando com os gigantes da política no Amazonas, não é? Queria saber com que recursos e com quais argumentos a senhora tem tentado convencer essa banca examinadora que a Adriane citou a lhe dar um voto de confiança. Certo, nós estamos brigando contra máquinas, contra candidatos que já foram governadores, que já foram prefeitos, mas eu acredito na força do povo. Quem vai tomar a decisão é o povo. E a arma que eu tenho para lutar é a minha história de vida, a minha história de trabalho, a minha vida limpa,
os meus projetos que nós estamos construindo, inclusive junto com a comunidade, e o meu sentimento de indignação com a política. Hoje eu me vejo junto com a massa que está desacreditada, com uma massa de pessoas que está muito desencantada com a política. E nós temos duas opções. Ou nós colocamos, ou eu me coloco à disposição para ser uma opção verdadeira de transformação na política, ou nós vamos continuar com o mesmo sistema. Então, a nossa arma, André, é a arma do povo, da confiança das pessoas e de mostrar a nossa história de vida. Agora, candidata, é uma disputa também protagonizada até historicamente pelos homens, né? Sempre foi uma arena masculina ali, além de estar, como o André citou, contra as gigantes, também é um espaço que as mulheres pouco entraram. E nós temos entre os eleitores, a grande maioria são mulheres, né? Mas na política não. Infelizmente a gente sabe que no meio político muitas acabam entrando para cumprir cotas, né? Para cumprir tabela ali nos partidos. E um dos eixos das suas propostas é justamente a valorização de grupos, de mulheres, enfim. Isso pesou também na sua decisão de se lançar candidata? Eu venho... Perdão, não apenas pesou, mas isso traz um compromisso, uma responsabilidade ou algum receio a mais para entrar nessa disputa? Com certeza me traz a responsabilidade de representar esse eleitorado feminino e mostrar que realmente nós tivemos poucas oportunidades de ter mulheres no governo, mulheres numa prefeitura, mulheres no executivo. Nós nunca tivemos uma mulher governadora do Amazonas, nunca tivemos uma mulher prefeita. E chegou a hora de trazer essa sensibilidade da mulher e também a força da mulher. A mulher, para defender os seus filhos, ela tem uma força descomunal e é essa força que nós precisamos trazer para a política e mostrar que a mulher pode estar em todos os lugares, a mulher também é preparada. Como nós tivemos poucas mulheres candidatas e não tivemos nunca nenhuma governadora, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, mas eu digo, mulher vota em mulher. Nós vamos fazer essa história acontecer e mostrar que assim como os países liderados por mulheres foram os que deram ótimas respostas agora na crise da pandemia, nós também vamos ser uma governadora que vai transformar a história do nosso Amazonas. Historicamente, a mulher não vota em mulher, né? Porque com o maior número de eleitorado, a gente observar o parlamento municipal, estadual, federal, temos uma governadora no país, né? Uma mulher só representando o executivo estadual. Como quebrar esse ciclo? Tem alguma estratégia para atrair esse voto, não pela mulher ser a mulher em si, mas também por toda a história de preparo e de plano de governo que se tem? Levando em consideração, só para complementar, que nessa eleição o PDT parece bastante isolado, tanto em nível nacional quanto em nível local, né? Vocês parecem estar fazendo uma campanha solo mesmo, aí puro sangue. Como é que pode vencer essa barreira sem alianças também? Na verdade, é melhor você manter os seus princípios, os seus propósitos, do que fazer uma aliança que depois vai te deixar engessado. Nós somos independentes, estamos realmente trabalhando para mudar e transformar a vida das pessoas. E, Adriane, quando fala mulher não vota em mulher, isso eu acho que é coisa que ficou para o passado e essa eleição vai mostrar que a gente vai mudar essa história. Que esse ano vai ser diferente. Que esse ano vai ser diferente, porque, na verdade, poucas mulheres tiveram condições de se candidatar. Até você levar uma candidatura é difícil. Só o fato de ser candidata já estamos com uma vitória muito grande e mostrando e inspirando outras mulheres a também participarem da vida política. Então, realmente, hoje, mulher vota em mulher porque nós não tivemos oportunidades de ter mulheres candidatas. Então, chegou a hora de ver que a gente pode estar em todos os lugares e estou abrindo essa porta para que mais e mais mulheres queiram estar em todos os lugares. Nós somos capazes, e precisamos o tempo todo mostrar essa capacidade. Algo que com os candidatos homens não é cobrada tanto essa comprovação da sua capacidade. Mas eu percebo que nessa eleição o sentimento por onde eu passo é um sentimento de muita felicidade e de mulheres se sentindo representadas, sabendo que o governo de uma mulher também não vai ser
um governo que vai governar apenas para as mulheres. A mulher, ela cuida de casa, ela cuida da família, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da escola, leva no posto de saúde. A mulher, ela trabalha pela coletividade. E esse é um ponto feminino que nós precisamos ter no governo. Essa preocupação com o cuidado. A mulher cuida, a mulher dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E chegou a hora de nós termos uma governadora que vai cuidar do povo com carinho, com cuidado, com amor, como a gente cuida da nossa família. A senhora tá... Você quer perguntar, André? Também, estou na fila. Então, fala, deixa eu entrando você aqui tá bem disposto em aí. alguns temas que são importantes para a sociedade, como, por exemplo, a segurança pública. A gente vem percebendo que assembleias, esse parece um tema do governo federal, mas assembleias legislativas no Brasil inteiro têm aprovado legislações que permitem ou facilitam o porte de arma, inclusive a Assembleia Legislativa do Amazonas, né? E aí pretende, por exemplo, em algumas casas aqui já foi aprovado que atiradores desportivos andem com a arma. A senhora, se for eleita, como é que a senhora se posiciona em relação à questão do uso das armas, o posse de armas, já que as assembleias têm entrado nessa seara? Como é que a senhora se manifesta em relação a isso e se a senhora pretende, enquanto governadora, rever esse tipo de legislação? Eu percebo que hoje a população ela vive assustada e vive com medo. Então acaba tendo uma vontade de você fazer justiça com as próprias mãos. E eu não defendo essa tese, eu defendo que o Estado precisa garantir a segurança da população. Nós precisamos de uma polícia bem armada, uma polícia treinada, uma polícia capacitada e uma polícia que tenha instrumentos de tecnologia, instrumentos para corrigir, instrumentos para combater essa criminalidade, tanto na forma ostensiva com a polícia militar, como na investigação criminal. Então, a partir do momento que você tem uma polícia na rua, uma polícia trazendo a segurança para a população, essa população não precisa se armar. O que eu defendo é que quem precisa estar armado é a polícia com preparo, com técnica e investir na tecnologia para que a polícia possa investigar os crimes e estar com equipamentos à frente da criminalidade. Não hoje o policial que tem dificuldade até mesmo para ir para o estande de tiro, porque não está recebendo essa estrutura por parte do Estado. É um dever do Estado capacitar esse policial, treinar e investir na tecnologia. Ainda na área de segurança pública, uma das suas propostas é uma delegacia especializada em municípios com população acima de 30 mil pessoas, para o atendimento a mulheres, para atendimentos especializados. A senhora acredita que existe viabilidade para se manter isso nesses municípios? Porque hoje nós temos uma realidade no interior de pouca estrutura, de poucos policiais, inclusive policiais civis para investigação, e delegacias que funcionam também como presídios. Sim. Então, a senhora conseguiu fazer uma avaliação em termos de pessoal, de aparato e de estrutura para se manter uma delegacia? As delegacias que já funcionam e a criação de uma outra especializada? Essa especializada funciona na mesma estrutura das delegacias do interior. O que muda é a equipe. Uma equipe de policiais vai trabalhar com os crimes comuns, que são os roubos, furtos, e uma equipe especializada para atender essas vítimas vulneráveis, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência. Para isso, nós temos um planejamento, todo o nosso plano de governo ele é medido em curto, médio e longo prazo, mostrando que nós temos um planejamento e metas a serem cumpridas. A curto prazo, Emanuel, nós vamos reorganizar a estrutura administrativa das polícias, colocando o policial para exercer a sua atividade fim, ou seja, tirar aquele policial que está na atividade administrativa para que ele possa imediatamente já compor essa força policial nas ruas. A médio prazo, novo concurso público. Nós temos um concurso que está em andamento, então já serão chamados novos policiais e um novo concurso público para exatamente atender essa demanda do interior para conseguir cumprir os plantões na capital. Hoje as delegacias estão fechadas. Quando eu fui policial, eu fazia plantão 24 horas, fiz plantão no Grande Vitória, fiz plantão ali no 10º DIP, na Compensa, e hoje dói o coração você ver uma delegacia fechada. Então precisa ter um choque imediato para já usar
o que nós temos e, em médio prazo, um novo concurso público para garantir que esses policiais farão esse serviço e terão essa condição de fazer a divisão nos municípios do interior. O plano de governo prevê delegacia especializada, mulheres, crianças, idosos, PCDs, LGBTQIA+. Seria uma equipe que cuidaria de todo esse grupo ou uma equipe especializada para cada um desses... Uma equipe para todos esses grupos. Para todos esses grupos dentro da estrutura que já existe hoje, estrutura física. Sim. Alguns municípios já têm essa estrutura. Por exemplo, Tefé, Tabatinga, já existe um delegado especializado, Itacoatiara. Itacoatiara, nós montamos um serviço de apoio a mulheres, idosos e crianças que se chama SAMIC, que funciona ali anexo à delegacia, que é uma delegacia comum, onde tem um delegado para os crimes comuns e um delegado diferente só para cuidar desses crimes que engloba essa população sensível. Infelizmente, nós não temos como fazer uma delegacia para uma para cada um. Aqui na capital, tem a delegacia da mulher, a delegacia da criança, a delegacia do idoso, e nós vamos fazer na delegacia da criança da capital um centro integrado da criança, para essa criança não precisar mais sair daquela delegacia onde ela está registrando, por exemplo, a ocorrência de um abuso sexual. E hoje essa criança precisa ir até o IML, fazer um exame de corpo de delito ali no meio de tudo que está acontecendo, um corpo de delito de um preso, junto com o corpo de delito de uma criança que foi vítima de um abuso. Isso é desumano. O que nós precisamos é humanizar o atendimento à nossa população. Então, por isso, criar o Centro da Criança na capital, efetivar a Casa da Mulher Brasileira, onde eu consegui os recursos de 10 milhões na bancada do governo federal, a parceria com o governo federal para construir na capital uma casa de 10 milhões, que é a casa maior, e vou levar para os municípios acima de 50 mil habitantes essa parceria com a Casa da Mulher Brasileira numa perspectiva menor, de acordo com cidades a partir de até 50 mil habitantes. Então, essa rede de vulneráveis, ela precisa de quê? Precisa de uma pessoa que seja a governadora que quer cuidar com carinho dessas vítimas, cuidar dessas crianças, dessas mulheres, PCDs, público LGBT, que hoje chega numa delegacia e não tem um atendimento diferenciado. Candidata, para a gente mudar aqui a pauta, exatamente, em termos de desenvolvimento econômico do Estado, qual é o principal eixo que a senhora propõe como sendo o norte para o desenvolvimento do Amazonas, diante desse momento que temos a Zona Franca, os embates que envolvem a Zona Franca de Manaus, o próprio modelo Zona Franca de Manaus, como é que a senhora avalia e deve trabalhar nesse sentido? Nós vamos fortalecer a Zona Franca com o programa Zona Franca Forte, atraindo novos investimentos, novas indústrias. Vamos industrializar o interior do nosso estado, ou seja, as cadeias produtivas do estado, e vamos trabalhar também com uma economia comunitária. Dentro dos próprios contratos do governo, eu posso inserir que a mão de obra da reforma de uma escola lá na Cidade de Deus vai usar o pedreiro, o pintor, o eletricista, o encanador lá da Cidade de Deus. Gerar renda dentro da comunidade. O fardamento das escolas nós vamos comprar das cooperativas de costureiras. Não vamos comprar fardamento da China. Esse dinheiro tem que ficar aqui. Temos um programa chamado Cop Pop. Cooperativas populares, ou seja, pescadores, costureiras, maquiadoras vão se organizar e ter ali uma estrutura para contratar essa mão de obra que vai gerar renda dentro da comunidade. Então, nós temos um planejamento econômico geral, de mais investimentos, atrair investidores, industrializar a cadeia produtiva do interior, atrair e fazer realmente o turismo funcionar, com mão de obra, com qualificação do nosso povo, para que o nosso povo atenda esse turista, mas eu também me preocupo com aquela economia do bairro, com aquela pessoa que hoje está passando fome, está sem oportunidade, que precisa de emprego, precisa colocar comida na mesa. Essas pessoas terão ali essa oportunidade de ingressar nas pequenas obras do governo, de ter a sua mãe, a sua família participando e vendendo. Além das fardas, a gente pode também trabalhar com esses equipamentos de jogos.
Toda a comunidade quer colocar o jovem, os adultos também para jogar, jogar bola e precisa de equipamento. Nós temos mulheres para costurar e temos jovens para jogar bola. Então vamos unir esses projetos e desenvolver o nosso Amazonas. Candidata, a gente sabe que o Estado é pesado, não é? Tem uma folha de pagamento muito grande, tem muitas secretarias, muitos funcionários. A senhora tem alguma proposta para algo do tipo reforma administrativa, deixar o Estado mais enxuto, de modo que sobre dinheiro para investimentos? Hoje, a estrutura do Estado é uma estrutura que está mal utilizada e mal aproveitada. Como, por exemplo, foi extinta a Secretaria de Esporte. Então, quais são as prioridades? Nós temos que ter prioridades. No meu governo, a juventude é prioridade. Então, é uma secretaria que vai ser recriada para a gente garantir que a juventude que hoje está sendo cooptada pela criminalidade vai ter uma oportunidade de participar de um projeto de esportes, de participar de uma competição. Então, hoje, André, o que eu vejo é a necessidade real de colocar os recursos no lugar certo, de fazer essa administração, de gerir, de fazer uma gestão realmente técnica. Nossa gestão será feita por técnicos, mas sem perder a sensibilidade de uma gestão preocupada com o ser humano. A gente tem historicamente aqui no Amazonas a dificuldade de continuidade, né? Geralmente entra um governante e aí tenta imprimir a sua imagem. Aí vem o outro, faz a mesma coisa. A senhora fez parte do atual governo, chegou a ser secretária de governo. Teria algo, em caso de a senhora ser eleita, que seria contínuo, que a senhora manteria do que hoje já está em andamento, ou já existe, ou faria uma mudança radical por conhecer também de perto a estrutura do governo? Adriane, coisas boas, aquilo que está fazendo bem para a população precisa continuar. Por exemplo, o auxílio permanente que hoje está ajudando muitas famílias, nós vamos dar continuidade a esse auxílio e, inclusive, vamos aumentar o valor. Outro programa que é esse SAMIC, que levou a rede de proteção para os municípios do interior. Nós vamos dar continuidade e vamos ampliar. Precisa entender que um político precisa entrar na política para fazer o bem do povo. Eu digo, não existe velha política nem nova política, existe a política certa. E é essa política que eu vou fazer. Venho da justiça para fazer o que é justo. E aquilo que está melhorando a sua vida vai continuar. Tenha certeza, sem vaidade. Se eu tivesse alguma vaidade, eu teria continuado como juíza, que é onde você tem um tratamento diferenciado, um tratamento ali realmente da justiça. Mas aqui nós estamos para trabalhar pelo povo. E o que é positivo vai continuar e vai ser ampliado com outros projetos que vão incluir a geração de renda, a capacitação das pessoas, a capacitação de mulheres, de adultos, de jovens, programa para inserir esse jovem no mercado de trabalho. Hoje nós temos uma mão de obra aí que precisa de uma oportunidade para o primeiro emprego. Então vamos fortalecer esse projeto junto com a iniciativa privada e também dando o exemplo no governo do estado, contratando essa mão de obra de primeiro emprego para cargos comissionados. Em termos de investimento em infraestrutura ou mesmo em tecnologia, sobretudo para esse público que a senhora acabou de citar, o que o seu plano prevê? Nós temos hoje um vice-governador, que é o engenheiro Machadão, que está conosco trabalhando junto essa infraestrutura para garantir o escoamento dos nossos produtos do interior, para garantir que o interior vai ter acesso à internet. Hoje, no mundo globalizado, entender que a partir do momento que a gente atravessa o rio, você já não tem mais internet, é algo inacreditável dentro de um mundo atual. Então, estamos com essa questão de levar internet para os municípios, fortalecer a nossa infraestrutura, garantir o cumprimento ali, a conclusão da BR-319, um projeto de habitação que traz também a infraestrutura para garantir vilas e casas sustentáveis para uma população hoje que vive em ocupações irregulares e que nós vamos trazer essas pessoas para uma moradia com dignidade. Então, a infraestrutura é um pilar forte do nosso plano de governo, até mesmo porque queremos gerar muitos empregos com as obras que vamos realizar. Eu queria voltar rapidinho no tema Zona Franca de Manaus, já que é o tema mais falado entre os políticos, né? A gente sabe que a Zona Franca conseguiu
desenvolver em parte Manaus, mas o interior segue sem desenvolvimento. É só atravessar a ponte que você percebe que existem 2 Amazonas. Sim. A senhora teria um plano B, caso o modelo falhe, já que ele é minado e não é de hoje? Pois é, isso que nos incomoda, saber que entrou o governo, saiu o governo e até hoje não conseguiram fazer uma matriz econômica paralela à nossa Zona Franca de Manaus. Por isso, vamos agora fazer realmente um investimento maciço no turismo, qualificar a nossa população para falar inglês, para receber o turista, atrair investimentos. O mundo quer investir no Amazonas e o mundo quer investir na Amazônia. Vamos trazer o mundo para investir aqui, trazer esses investidores, essas empresas e também beneficiar os produtos locais, André. Hoje a gente vende uma laranja, a gente vende o cupuaçu e depois compra um shampoo de cupuaçu, um creme de cupuaçu, nada é beneficiado aqui. Então a gente vende por 1 e compra por 100. Essa diferença tem que ficar para o nosso povo. Essa é a nossa nova matriz. A matriz é o quê? Beneficiar as nossas cadeias produtivas, para que o produtor rural consiga beneficiar esse produto e essa diferença de valor agregado com beneficiamento ficar no nosso estado. Isso é algo que já devia ter sido feito, mas se não foi feito, nós vamos fazer agora, realmente fortalecendo a Zona Franca, que está sofrendo todos esses ataques, mas criando paralelamente, ou seja, não é substituir imediatamente, porque a Zona Franca ela é muito forte, ela precisa ser mantida, é ela que tem hoje os nossos empregos no nosso estado, mas precisamos avançar para outras atividades econômicas. Deixa eu pegar esse gancho aí que a senhora está falando de desenvolvimento, antes de chegar o tempo ali das suas considerações finais. A senhora fala do turismo como vocação natural, sim. Me parece que também pensa na produção rural, sobretudo essa familiar. Que outros segmentos a senhora consegue ver no extrativismo, sim, ou na mineração alguma viabilidade para a nossa economia? Hoje nós temos a bioeconomia dos produtos locais, que são produtos que querem ser vistos pelo mundo. Temos a possibilidade do artesanato, a possibilidade dos nossos peixes. Hoje a gente compra peixe de fora. Por que a gente não está com os nossos produtores, sequer eles têm um frigorífico para garantir que no período em que tem abundância, esse peixe vai ser guardado? Então, fortalecer tudo que é nosso com o programa de o que é daqui merece ser valorizado. Candidata, nós estamos chegando agora aos minutos finais, os últimos 3 minutos, para as suas considerações. Fique à vontade para falar com o telespectador. Quero agradecer a Adriane, Emanuel, André e agradecer a você que está nos acompanhando e que por algum momento se sente desacreditado, se sente desmotivado com a política. Eu venho da justiça, eu fui juíza, sou defensora pública, trabalho há 21 anos servindo a população e quero continuar no governo do estado fazendo o que sempre eu fiz, servir ao povo e trabalhar pelas pessoas. Nós não podemos perder a esperança de um governo que cuide do ser humano. Nós estamos saindo de uma pandemia que nos maltratou muito. Em todas as casas nós temos algum parente faltando, um amigo do coração. Temos muitas famílias desempregadas, pessoas que perderam seu emprego, famílias que estão desestruturadas. E é para cuidar dessas pessoas que eu me coloco como uma opção para que você analise o meu currículo, analise a minha história de vida, todo o trabalho que eu tenho pela população e que você não perca a esperança. Na política precisamos colocar pessoas sérias. Vamos parar de só reclamar que na política a política não traz resultado. Vamos colocar quem já mostrou resultado durante toda a sua vida. Eu venho junto com o Luiz Castro, pré-candidato agora ao Senado,
um homem, um político honrado, um político que também se coloca à disposição da população para fazer a diferença no Senado brasileiro. Precisamos colocar pessoas éticas, pessoas que trabalham com transparência. E no nosso governo, nós vamos fazer um governo técnico, um governo que vai colocar pessoas preparadas para atender a população e para planejar. O Estado vem sendo administrado sem planejamento. Todo o nosso plano de governo é construído com políticas de curto, médio e longo prazo, com metas a serem avaliadas, com a participação da população na construção desse plano de governo. Então, eu te faço agora um convite. Vem com a gente, vem participar desse plano, vem para a nossa rede social, Carol Braz Oficial. Quando eu sair daqui, vou abrir ali uma caixinha, vou conversar com você, porque eu quero te ouvir, quero que você também mande as suas sugestões de como mudar, como transformar o nosso Amazonas. É hora de arregaçar as mangas e a hora da mudança é agora. Venho de uma família simples. Tudo que eu consegui foi graças às oportunidade de estudar. Não vim de família rica, sou amazonense, tive que lutar muito para chegar até aqui, assim como você luta todos os dias para conseguir sustentar a sua família. Então agora vem comigo, vamos fazer história, vamos eleger a primeira governadora do Amazonas que vai cuidar do nosso povo como uma mãe cuida dos filhos. Chegou a hora de votar Carol 12. Vamos transformar o Amazonas. Carol Braz, a candidata ao governo do estado do Amazonas pelo PDT. Muito obrigado pela participação, pela presença com a gente aqui, pela exposição das suas propostas aos nossos telespectadores. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.